nos concentrar exclusivamente nas coisas positivas. O que é que vemos de positivo e o que é que nos salta à vista de positivo? Há defeitos, todo o cão tem defeitos, não difícil encontraremos um animal ou uma pessoa perfeita, e eu tentaria que durante este momento que aqui tivéssemos todos, víssemos a parte positiva, que é para chegarmos a uma conclusão sem estarmos presos a um ou outro defeito, porque esses são quase óbvios, mal olhamos para o cão. Então. Não se esqueça de pôr em tela cheia, em baixo. É isso que está a falar. Exatamente. Muito obrigado. A Catarina não agradeceu à toa ao Sr. Engenheiro Pinto, porque vai-nos salvando destas situações. Muito obrigado, Hugo. Neste segundo diapositivo, estando essencialmente direcionado à juventude, penso que eu o faço todos os dias e será importante a todos. Primeiro é estudarmos as questões, questionar-nos, refletir, questionar, refletir muito, refletir a quando estamos só connosco e depois discutir. Tentarmos discutir e debater, essencialmente com quem saiba mais um bocadinho, que é uma coisa que eu faço quase todos os dias e fazemos muitas vezes muitas chamadas telefónicas para nos questionarmos uns aos outros. Repensamos, estudamos e depois na vida criamos certezas. E ao termos uma certeza, se continuarmos a estudar, vamos ter e abrir novas dúvidas. É com este espírito que eu gostava que encarássemos sempre todos os momentos que estamos a analisar dentro da canicultura e dentro deste desenrolar desta palestra. Temos um cachorro que temos dois caminhos a seguir com ele. Um, é um cão bem feito, um cão morfologicamente correto e vamos alegremente treiná-lo, dar-lhe prazer a estar no ringue, ou seja, numa posição como aqui vemos em standing, vamos habituá-lo a andar à trela, aquele passeia alegremente connosco e se deixa ver com o juiz em todos os momentos que necessitam o juiz de morfologia para fazer a sua avaliação. Podemos também optar por ir para o trabalho. E um cão está virado para um lado e outro para o outro, porque muitas vezes parece que as coisas estão viradas ao avesso. Mas não, estamos a falar de cães e do mesmo cão, do perdigueiro português neste caso. Cães que são interessantes, quer um quer outro têm excelentes, e poderemos sempre pensar em caminharmos em conjunto na busca da perfeição do exemplar na sua morfologia, porque só isso lhe vai permitir a sua funcionalidade em pleno. Aqui, só uma breve situação para podermos ver quais são os tipos de provas de trabalho que estão reconhecidas na FCI, quando entramos dentro do site. Temos depois aqui um conjunto delas, que é os cães de madrigueiro, os sarrujos, os cães de parar na parte dos continentais e britânicos, os cães cobradores, os spaniels e os galgos, que são uma abrangência das provas de cães de caça, que é a terceira comissão do Clube Português de Canicultura. E gostava que fixassem a palavra caça, porque só tem a ver com a função que os cães desempenham, correto? Agora, e como estamos a falar para a gente jovem, as notas são extremamente importantes, se temos 10, temos 15, temos 20. Existe no regulamento das provas cães de parar uma sugestão de pontos que já existia no antigo regulamento e no novo, em que nos diz, mais ou menos, onde é que nós temos que considerar a avaliação. Seja um cão a quem damos 15 valores é excelente, mas só a partir dos 17 e até aos 20 poderíamos e devemos, isto tem a ver com as faltas e com todas as situações, atribuir a menção de campeonato, CACT ou a reserva de CACT. O muito bom é sempre um excelente cão. É um cão bom. Quantos nós que estamos numa sala de aulas, quantos vós que sois professores, temos alunos de 14,5, de 13,5, de 12,5, de 14,95, são seguramente bons alunos também. E muitas vezes não devemos ficar muito chocados com muito bom, porque muito bom será sempre e certamente um cão dentro do tipo e dentro extremamente característico. Não tem é o brilhantismo e a correção que terão os outros. Então, optamos pela parte da morfologia. Temos o nosso cão treinado, temos o nosso cão que sabe andar à trela,
aqui uma imagem da monográfica do Apanhão Breton 2015 em Espanha, um cão que tem que acompanhar junto ao dono, de forma a que possa ser mostrado. Aqui 2 perdigueiros em ação de ringue, um desempenho relaxado, tranquilo, para poder denotar toda a sua musculatura, a sua estrutura e o seu andamento. Depois temos os cães, quando eles vão funcionar. E eu, como disse a Catarina, sou juiz internacional de cães de parar, de provas de trabalho e de morfologia também do grupo 7. Vamos introduzir a perdiz no cão. Iremos falar, logicamente, vou centrar sobre cães do grupo 7, porque é onde é que tenho à vontade e conhecimento para poder falar. A perdiz aparece não como uma espécie para ser abatida, mas sim como uma espécie sobre a qual os nossos exemplares, os cães que nós avaliamos, eu neste caso e os meus colegas juízes do mesmo setor, trabalho em morfologia, vemos sobre o terreno. E vemos aqui a conclusão de uma paragem de um exemplar, neste caso um buraco alemão, o levantar de uma perdiz, que voa num ambiente lindíssimo, continua a voar e continua a voar. Ou seja, provas de caça, porque a função dos cães são cães de caça. Quando vamos para o terreno, não vamos matar caça. Quando vamos para o terreno, todos os juízes de trabalho, vamos essencialmente analisar a funcionalidade e a morfofuncionalidade dos exemplares em questão. Aqui, para algumas pessoas, muita gente que está aqui presente na sala sabe perfeitamente o que é uma prova de trabalho, outros não saberão, e vou mostrar-vos uma sequência de movimentos que concluem com uma mostra sobre uma perdiz. O que é uma mostra? É um cão que, correndo na busca da peça, quando entra num cone de emanação onde lhe vem o odor de uma peça de caça, se imobiliza, dizendo-nos que está ali. Não só o movimento do cão enquanto se desloca no terreno, como a paragem e o bloqueio no momento da toma de emanação são analisadas durante as provas de trabalho. O cão não para todos da mesma maneira, param de acordo com a sua morfologia e com a sua forma de ser. Aqui ampliada a mesma fotografia e temos mais um passarinho que fica na natureza. Agora esta parte que, como disse no início, a Dona Carla seria mais técnica, tentamos resumir ao essencial, mas vamos perceber aqui um bocadinho algumas frases importantes do regulamento de provas de cães de parar. Portanto, o Clube Português de Canicultura organiza provas de trabalho denominadas Field Trail, cujo objetivo é pôr em evidência os melhores representantes de cada raça de cães de parar. Define no regulamento que as diferentes provas desenrolam sobre as aves habitualmente caçadas com cão de parar: a perdiz vermelha, o faisão, a codorniz, a galinhola ou a narceja. Temos 2 tipos de provas, ou duas subdivisões de provas. Provas sem cobro, onde temos as provas clássicas sobre perdiz e as clássicas sobre codorniz. Provas onde se vê essencialmente o estilo dos animais, estilo. Só um bom cão bem construído poderá estar aqui devidamente representado. Provas de verão e a prova derby, da qual iremos falar, e chamo já a atenção que fixem este nome, iremos perder um bocadinho de tempo a falar sobre isto, se me permitem, porque é muito interessante. E a teste de aptidões naturais, que é a entrada básica no trabalho para qualquer cão de parar, que pode estar no ringue e deve, se o merecer estar, e deverá vir ao campo fazer aquilo para que nasceu. As provas com um cobro, temos as provas Field Trails de outono e depois o BICP, prova de caça em terra e água, e as provas de caça na água. E aqui começamos a ver pequenas frases, pequenas ou importantíssimas frases que estão no regulamento de provas de cães de parar. Estilo de trabalho. A seleção dos melhores representantes do património genético e de uma raça feita através das provas. Baseia-se nas diferenças funcionais existentes entre essas raças e as restantes. Devem ser preservadas contra a mestiçagem, evitando o empobrecimento deste património.
Isto é uma mensagem para todos os juízes de trabalho, que não vamos confundir um cão que corre e que para. Vamos olhar para o cão enquanto raça. Ou seja, um estalão, um movimento, a raça, significa que em todos os momentos da análise no campo estamos concentrados e objetivamente nas características e na funcionalidade de raça a raça. O estilo de trabalho inerente à raça é uma das diferenças fundamentais entre as raças de cães de parado. Pode avaliar-se pelo modo característico como os exemplares mais representativos dessa raça atuam nas provas e não devem confundir-se, como já referi antes, com qualidades comuns a todos os cães de parado. Ambas influenciadas pelo terreno, pela caça e por qualidades adquiridas na caça, ou seja, um cão funcionará se lhe dermos experiências, mas as provas é avaliar a morfologia em funcionamento. Não há grande diferença ou nenhuma diferença entre uma coisa e outra. A mecânica de andamento, que resulta na utilização do trote ou do galope, o porte de cabeça, o movimento da linha dorsal e a posição da cauda. Evidencia se a ação do concorrente está ou não dentro do estilo de trabalho inerente à sua raça. Da mesma forma que quando chegamos ao ringue, os juízes na parte de morfologia têm que poder avaliar o seu cão e têm que o ver andar corretamente, estar em standing corretamente, poder observá-lo, poder tocar-lhe. No trabalho é exatamente a mesma coisa, ou seja, o objetivo de um juiz de trabalho, no caso dos cães de parar, é analisá-lo na sua essência racial, distinguir as diferenças entre uns e outros. Suporte de cauda no ringue não pode ser de uma maneira, na mostra e no trabalho não pode ser igualmente da mesma maneira. Portanto, ando aos anos a fazer as duas coisas e acho que falamos quase sempre todos a mesma coisa e às vezes discutimos e não vale a pena porque todos procuramos a mesma coisa. O andamento. No estilo de trabalho inerente à raça e dentro da nota do concurso. Nota do concurso é aquilo que é exigível que um cão faça durante o tempo em que é avaliado, como exatamente dentro do ringue. Deve ser rápido, enérgico e mantido no seu ritmo sem que o concorrente demonstre falta de fundo. Ou seja, o cão tem que ser solto e tem que demonstrar alegria, vontade, paixão pelo que está a fazer. Para analisarmos o anteriormente dito, é obrigatório o cumprimento do tempo mínimo de 10 minutos. Para quem não sabia, uma prova de trabalho tem como obrigatoriedade mínima de analisarmos o exemplar no desenrolar da sua prova em 10 minutos. Isto porquê? Porque a falta de fundo, ou seja, de preparação física e eventualmente outras coisas que se denotam, como a falta de vontade, de acordo com a gravidade, pode baixar o qualificativo ou até levar à eliminação. Daí ser necessário, como mínimo, o exemplar andar e desenrolar ao mais alto nível a sua prova durante 10 minutos. Só será qualificado o concorrente que no mínimo tenha realizado um ponto ou uma mostra, como vos mostrei antes. Indica uma peça, respeita tiro, respeita o levante, portanto faz a parte do ensino correta e desenrolou os 10 minutos da volta sem faltas graves, porque dentro das faltas há umas são eliminatórias, o que permite concluir o turno exatamente na morfologia. Um cão não se deixa ver e o juiz pede que eventualmente se retire e haja um treino. Portanto, há uma similitude bastante grande entre os dois comportamentos e os exemplares, pelo menos nas raças que iremos aqui falar, porque são extremamente positivas, podem estar num lado e estão num lado e no outro, representando-se dignamente. Os juízes deverão tomar essencialmente em conta o estilo inerente à raça, a paixão pela caça, a potência do faro e o grau de ensino. Outra similitude com a morfologia, só serão classificados os primeiros 4 exemplares, desde que tenham muito bom. Aqui é repetir aquela parte que ajuda muito, ajuda mesmo muito esta situação. Posso-vos apenas contar que quando terminei, quando saí como juiz de provas de trabalho, tive o privilégio de julgar uma Taça de Portugal a solos em companhia do senhor juiz francês que tinha sido convidado, em que desfrutamos os 2 dias, em que ele utilizava esta tabela, interiorizei-a muito bem e foram uma entrada muito feliz como juiz ajudante de juiz, porque facilita, é uma manhã inteira a julgar cães e ajuda-nos à ordenação, ajuda-nos a esclarecer algumas dúvidas e a termos no fim a classificação ordenada. Temos aqui
outra situação referente ao que são as provas de trabalho. Os exemplares não qualificados ou eliminados será feita uma das seguintes anotações na caderneta de trabalho. Todas elas têm a sua conotação, têm um valor e penso que não vale a pena estarmos agora aqui a ver. Vemos menção honrosa, certificado de qualidades naturais, sem ocasião, não qualificado, eliminado, insuficiente e retirado. Isto faz parte da história do cão. No trabalho, é obrigatório a entrega da caderneta de trabalho às organizações e os cães ficam depois com esta aprovação de todas as provas que fizeram. A menção honrosa é uma grande prestação para um cão. É uma grande prestação para um cão, é um cão do nível alto, em que tem uma falta que, pronto, para não amassar toda a gente, quem é do trabalho sabe, mas não vale a pena estarmos, mas é uma menção muito, muito, muito alta. Um cão eliminado com uma menção honrosa é alguém que tem que ficar muito satisfeito por ter tido, como exatamente um certificado de qualidades naturais. O certificado de qualidades naturais para um cão mais jovem, porque é eliminado após um ponto com uma falta de ensino, e a menção honrosa porque é uma grandíssima prestação, com um bloqueio e com um ponto correto e com uma falta daquelas que podem acontecer sem culpa nenhuma do exemplar, levaram à eliminação no cumprimento do regulamento. A prova clássica sobre perdidos tem como objetivo pôr em evidência os exemplares melhores dotados, em qualidades de trabalho inatas próprias de cada raça, nomeadamente faro, andamento e estilo. Faro, andamento e estilo. Continuamos a falar do cão na sua essência e do estalão a mover-se no terreno. Aqui uma fotografia onde pomos que os terrenos devem ser amplos, cobertos de vegetação e tipo de densidade de altura adequado, com morfologia plana ou ligeiramente ondulada, de modo a poder ser observado sem dificuldade o trabalho dos cães. Na primavera, os juízes de trabalho, quando estão a julgar uma prova de primavera, estão a julgar o cão a todo momento. Para os colegas que estão a ouvir da morfologia, imaginem um palco e um ringue maior. Basicamente, julgar primavera e julgar num ringue, estamos concentrados só cão. O seu movimento, a sua tipicidade, o seu porte de cabeça, como vai a que lugar a que vai, que amplitude tem, que energia mantém, é facilmente imaginar um ringue do tamanho de uma planície, de uma seara, onde estamos concentrados única e exclusivamente nas qualidades raciais do exemplar. As peças de caça por este tipo de provas são exclusivamente perdidos. O trabalho sobre outras espécies que se encontram no decorrer da prova são consideradas na apreciação do concorrente. Terrenos de primavera, amplitude, onde se permite ver todo o cão e todo o movimento do cão. Há nestes terrenos imensas perdidos selvagens que nos permitem desfrutar. E agora ia pedir sinceramente a vossa atenção. Prova derby sobre perdidos é uma prova de aptidão para o melhoramento das raças de cães de parar, cujos objetivos são evidenciar as características inatas dos cães jovens próprias de cada raça. Principalmente o estilo de trabalho, mecânica de andamentos, porte de cabeça, guia e mostra. E o faro. E através dela avaliar os seus ascendentes. É organizada exclusivamente pelos clubes de raça para a sua raça. Ao poder realizar-se em todo o ano, deve adaptar a nota de concurso ao estilo e coberto vegetal e às condições climatéricas na altura em que se realiza. A prova derby desenrola-se e podem participar exemplares entre os 6 e os 24 metros. Decorre de forma semelhante à clássica sobre perdidos, ou seja, é um sítio em que devemos poder e apreciar o cão. Tem aqui um pormenor técnico, só diz respeito a quem está ligado às provas, mas teremos, é o objetivo da prova que não deixe de haver peças de caça para podermos avaliar o cão na sua funcionalidade. A prova derby é disputada individualmente. E isto é o regulamento de trabalho, referente do regulamento das provas de trabalho. Na admissão à prova, todos os exemplares inscritos devem ser submetidos a um exame morfológico baseado no estalão morfológico de cada raça, realizado por um juiz de morfologia reconhecido pela FCI.
Os exemplares admitidos não podem apresentar defeitos físicos desqualificativos segundo o estalão morfológico da raça. Este exame morfológico antes de uma derby são todos, por norma, creio que não me lembro de nenhum, sinómetro, medidos, tocados, dentes, há uma verificação efetiva cão a cão, porque não há pressa de o fazer, há que o garantir que estamos a deixar participar numa derby um exemplar correto dentro do estalão da sua raça. E gostava que todos estivessem atentos, não sei se esta parte vai-me levar um bocadinho a isso. No julgamento da prova derby, os juízes deverão ter em conta, fundamentalmente, as qualidades naturais próprias de cada raça, evidenciadas no trabalho dos concorrentes, não considerando as faltas por inexperiência e por ensino ainda não está completo. Fazer voar e perseguir a caça após a mostra não leva a uma eliminação. É importante qualidades naturais do exemplar. O qualificativo de excelente só será atribuído se o concorrente evidenciar, de acordo com a sua raça, ponto A, uma correta mecânica de andamentos e porte de cabeça. B, excelente faro, demonstrado no controle das emanações, no contacto com a caça e na guia. Uma mostra nítida, que é para isso que ele existe, parar de apontar a caça, e grandes meios físicos que lhe permitam uma busca ampla e um andamento rápido e enérgico. Os concorrentes que demonstrem sensibilidade aos tiros deverão ser examinados com grande rigor. Está aqui sublinhado. Os concorrentes que demonstrem ter medo aos tiros das pessoas serão eliminados, pois não são próprios para a seleção de reprodutores e deverão ser retirados das restantes provas. Estamos a falar do regulamento das provas de trabalho e a prova derby é o sítio onde se faz, juntamente com a parte da morfologia, e que depois daqui deveríamos, sim senhora, incentivar a que as pessoas que participem em trabalho nos exemplares e os mais representativos também façam uma carreira na morfologia. É uma prova em que todo o criador, toda a pessoa que tem um exemplar pode e deve aparecer, porque é um sítio onde poderá, através de juízes avalizados do Clube Português de Canicultura ou reconhecidos PSI que sejam convidados, fazer uma primeira e séria avaliação das potencialidades do seu exemplar. As faltas, não estamos no sublinhado, as faltas resultantes de defeitos, busca em detalhe demasiado movimento não harmónico, andamento e mostra fora do estilo de trabalho inerentes à raça, cometidas pelo concorrente, são eliminatórias. Ou seja, estamos sempre a falar do mesmo cão, do mesmo standard, da mesma funcionalidade, o corpo e a forma a mover-se. Aqui, quando não o faz, tipicamente é eliminado. Deficiências de caráter, tais como desadaptação ao ambiente e hipernervosismo, deverão ser anotadas e, se evidenciadas sem haver dúvida, o exemplar não deve ser utilizado na reprodução. A prova derby só há qualificação dos exemplares. Aqui nesta imagem, deixo-vos olhar durante um bocadinho enquanto bebo água. Temos um campeão do mundo da raça Braco-Alemão em 2019, no Campeonato do Mundo de Primavera. Penso que é um exemplar que dá nas vistas e funciona muito bem. Um exemplar bastante correto e que está ao mais alto nível. Os títulos de trabalho básicos que temos é a prova TAN, que é o básico, a Derby, que é importantíssima, como acabamos de ver, a classificação Trial Air já em classe aberta e depois campeões nas diversas disciplinas e diversas classes. O título de Derby é abrevado no pedigree desde que o exemplar tenha qualificação de excelente, o Trial Air desde que o exemplar em provas onde se disputa o CACT tenha muito bom em provas com caça selvagem e excelente em provas com caças de cativeiro. Vamos agora concentrar-nos um bocadinho nas raças a funcionar, seu movimento e mostrar-nos algumas pequenas situações. Esta imagem, depois irei passar alguns diapositivos basicamente mais rápido, porque é o sítio, o resumo do standard, onde estão estas medidas.
O espanhol Breton tem uma raça que tem um standard extremamente bem definido, extremamente claro, onde é fácil percebermos o cão. Eu vou-vos pedir a todos que vamos concentrar nesta raça e na próxima exclusivamente no quadrado que os dois são. Vamos esquecer a cabeça, que também influencia no movimento, e a cauda, que está a aparecer cada vez mais dentro das raças. Algumas penso que teremos que olhar com muita atenção e esperar que a cauda exista e tipificá-la, porque embora uns tenham o tipo de cauda no standard, outros não têm, para podermos depois definir como é que o movimento fica no final. Temos o espanhol Breton com as suas angulações, um ombro com 30% da altura total ao garrote, um braço ligeiramente maior e um antebraço ligeiramente maior. Um cão que tem que ter a altura do peito ligeiramente mais pequena do que a metade da altura ao garrote. Basicamente é este o cão, fácil de interpretarmos. Aqui 2 desenhos que pedi que me fizessem para podermos exemplificar os aprumos, um cão direito, correto. Aqui um desenho de um exemplar que, parecendo muito bonito e muito correto, poderemos eventualmente começar a penalizá-lo porque vai ser demasiado pesado, já não tem aqui a parte do peito, devia estar um bocadinho mais acima, mas é um cão interessantíssimo quando se olha para ele, mas depois no pormenor temos que definir todas as questões, porque elas no ringue vão-se notar todas depois no trabalho. Um cão que tem algum defeito no ringue, acreditem em mim que quando ele é solto da trela vai mostrar todos esses defeitos que foram vistos. Aqui, pequenos apontamentos, a altura do peito é ligeiramente inferior à metade da altura da cruz, a longitude do peito, da escápula humeral, ou seja, é um cão quadrado perfeitamente claro dentro do standard. A parte das extremidades, onde estão as angulações que vimos antes, a parte das extremidades posteriores e o movimento. Os diferentes movimentos são soltos, mas poderosos, uniformes e ágeis. Os membros deslocam-se em linha reta, sem oscilações verticais exageradas do corpo e sem balancear. Isto referente ao espanhol Breton. A sua linha dorsal mantém-se firme, o galope é o seu movimento principal sobre o terreno e as zangadas, que são mesmo zangadas, são algumas subidas, algumas quebras de emanação, são rápidas e de amplitude mediana. Os membros posteriores não são impulsionados demasiado atrás e isso é não ser exageradamente atrás. Aqui mais um desenho para passarmos a um espanhol Breton em movimento, de um cão que hoje cada vez mais aparecem e têm aparecido no ringue e também no trabalho, em que notamos um excesso de angulações, o cão que já sai do quadrado, um excesso de inclinação da linha dorsal, que muitas vezes, sendo cães bonitos e agradáveis de ver à vista, não são corretos. E nós, na qualidade de juízes e defensores de uma raça, temos que continuar a não permitir a mestiçagem e defender o património genético próprio de cada raça. Um perdigueiro português, e aqui, de maneira nenhuma, isto foi um pedido que eu fiz ao Sr. André Zamora, que é um senhor dos cães com muita sensibilidade e que jeito para o desenho, para me fazer um esboço do perdigueiro português, como temos do Breton. Temos aqui o esqueleto, não liguem, por favor, se o ângulo está correto, se não está. O importante é que consigamos ver, porque isto com confinamentos, e se já fui a muitos sítios buscar fotografias, não tinha tempo de ir à Andaluzia porque não posso ir à Espanha, foi por mensagens e por trocas do WhatsApp. Penso que o importante é fixar-nos e vermos o perdigueiro na sua essência, um cão quadrado, um cão com o peito, a profundidade de peito metade da altura ao garrote, um peito profundo até ao cotovelo, a sua estrutura, as suas angulações, que ponho-os aqui ao lado de um espanhol Breton e vemos algumas similitudes. Não pretendo, porque estamos a falar para jovens, seria extremamente interessante fazermos isto mais profundo, envolvendo muita gente, ou mais pessoas, para conseguirmos chegar a trabalhar sobre este assunto, mas aqui essencialmente é vermos que 2 quadrados, 2 estruturas, 2 cães, que me parecem à primeira vista extremamente homogéneos, parecidos e com uns estándares que nos permitem chegar a estas conclusões.
as proporções do perdigueiro exatamente como antes, um corpo quadrado ou quase, e depois temos toda a descrição, as angulações da parte dos membros anteriores, que está no standard, não vale a pena estarmos aqui a ler, e os membros posteriores. Andamento, movimentos normais, fáceis e elegantes, polivalente no trabalho, adapta-se facilmente ao terreno, às condições climáticas e à caça. O movimento alterna entre o galope, compreendendo um tempo de suspensão e um trote amplo e fácil. Espero que não estejam a dormir, estejam a gostar. Vamos agora entrar numa parte mais dinâmica, que é o movimento, é sempre resultado da vontade, a motivação e o sentido predatório do animal. E estes levam a um nível correto de todo o movimento. Não podemos, só podemos avaliar realmente quando o cão tem toda a motivação e está no desempenho, como diz no estalão e no standard de trabalho, enérgico. Aqui vamos ver rapidamente um exemplar perdigueiro português, numa prova TAN, um cão jovem, num movimento muito perdigueiro, em que chegamos a um ponto em que houve o bloqueio da caça e ela se levanta e cria aqui uma motivação neste exemplar. A seguir vem a vontade, a energia, porque nós estamos a ver outro cão. Não sei se estão a acompanhar o mesmo que eu, e desculpem se começam a entusiasmar, porque são coisas que gosto. Aqui temos outro exemplar. Força, velocidade, e certamente irá haver mais amplitude. Porquê? Porque é um cão jovem e despolutou-lhe a mola total quando está após a existência da peça de caça. Aqui uma fêmea, também na prova TAN, uma perdigueira extremamente correta, extremamente agradável, e infelizmente não tenho mais imagens e gostava que se centrassem agora nesta imagem. Enquanto que no outro cão só consegui ter a extensão, neste momento tenho a contração. E quando há motivação, vontade, energia, força, velocidade, o que certamente resulta em amplitude, temos o movimento que vimos, aquele exemplar após o levante da peça, e temos o movimento desta cadela, na sua plenitude de força e de extensão e na sua contração do movimento. Isto aqui é uma brincadeira para dizer que eu tenho cães. Um cão que é o meu cão de caça, que é um campeão nacional de morfologia, tem classificações em trabalho, e com isto, e rimo um bocadinho a ver se os desperto, significa que podemos ter um cão e participar em tudo. Podemos ter um cão e participar em tudo. Quando comecei, eu tinha um cão, depois uma cadela, e com esses dois cães eu participei em provas de morfologia, participei em provas de trabalho, e eram os meus cães de caça. É necessário, e como estamos a falar de jovens, incutir aqui que não temos que ser criadores, não temos que ter 20 cães em casa, mas se tivermos um bom cão, por que não aparecer num mundo e noutro e aproveitar o prazer de ter o cão? Por isso mesmo a razão deste slide é motivar a que as pessoas venham, independentemente de ter um cão, desde que ele tenha qualidades, apareçam e participem neste mundo apaixonante. Aqui uma fotografia de um terreno de caça, que já se nota uma diferença muito grande para as provas de trabalho. A diferença quase não existe. Fox da Beira Tejo, um cão campeão nacional de morfologia. CACT em trabalho, primavera e caça prática. O movimento típico, aqui as fotografias são o que são, mas está perfeitamente correto. Vemos um apanhão Breton a correr, num terreno difícil, com uma grande inclinação, e a boa estrutura do exemplar, a qualidade do exemplar, que foi validada pelos juízes de morfologia, permite-lhe no campo, quando o juiz de trabalho está a ver, avaliar a mesma coisa e daí ter CACs num lado e no outro. Este exemplar representou 2017 ou 2018, não é importante, a equipa a Internacional dos Clubes do Breton, em representação do Clube Português de Apanhão Breton, e obtém uma classificação mais alta entre os cães portugueses. 20 pontos em 16,8 em 20 pontos. Isto para entenderem que na Internacional dos Clubes do Breton, os cães na recepção ao Campeonato do Mundo, qualquer um deles, primavera, outono e agora de galinholas, é feita uma análise morfológica de todos os cães por juízes de morfologia,
e isso conta no final para critérios de desempate e sendo impeditivo, inclusive, da atribuição de título de campeão a cães que não cumpram os requisitos mínimos dentro da raça. Ora então, gostaria que todos partilhássemos da mesma opinião. Aqui no cão de caça, mas nas outras raças, em todos os outros universos da canicultura, um cão morfologicamente bem construído, com mentalidade, é o que todos procuramos, mas nem sempre é fácil. Um cão de morfologia, que nos ocorre a todos. Vemos o Tiago Fortuna, vemos um cão e dizemos isto é morfologia. Pronto, um cão campeão de Portugal, um cão campeão da Finlândia e agora iremos ver seguidamente 3 exemplares, filhos deste exemplar, com TAN, Derby, Best in Show de monográfica e campeão de Gibraltar. Temos aqui a mistura das duas coisas. Trabalho e funcionalidade. Pingo, filho do Eisen, campeão de Portugal de morfologia e com classificação Trial Air da primavera, portanto numa disciplina superior onde é imposto em disputa o CACT. E faz de conta do berço do basalto, campeão de Portugal e Trial Air das disciplinas de primavera e disciplina de caça prática sem couro. Portanto, não consigo, honestamente não consigo, e gostava que todos começássemos um bocadinho a partilhar esta ideia de fazer a distinção da morfologia e da funcionalidade do animal. Temos que o ver como um todo, porque só assim é que se torna agradável. Vamos agora ver aqui um exemplar em ação, J do Val dos Chabugos, um exemplar que tem, excelente, em morfologia. Vemos o exemplar a sair num turno e vemos aqui nesta fotografia motivação, vontade, energia, força, velocidade e vemos amplitude. E ponho aqui grande ligação com o condutor porque no standard de trabalho do perdigueiro português diz que tem uma grande ligação com o condutor. E este exemplar, que tive o prazer de julgar uma vez e pedi ao seu proprietário se lhe podia fazer uma reportagem para uma página de Facebook que tenho, AP Grupo 7, porque me entusiasmou, porque vi o protótipo do funcionamento do standard do perdigueiro português, ao que ele acedeu e tive muito prazer em fazer. Podemos ver esta expressão que aqui vai, um animal cheio de ligação com o condutor. Este cão, apesar de ser amplo, apesar de ser enérgico, de ter uma busca extremamente entusiasmante, é um animal que a todo momento está com uma ligação a quem o conduz neste caso e certamente com a pessoa com quem caça quando não tiver a competir. Portanto, mantém esta energia com uma ligação perfeita com o condutor. Uma amostra perfeitamente típica, um cão altivo, com a cauda no sítio correto, expressivo na sua atitude de paragem, onde podemos ver também toda a plenitude da musculatura, da estrutura, de como temos o exemplar. E ponho aqui, filho de Falcão da Ponta dos Corvos. E dizem-me vocês, mas este indivíduo está aqui a falar há um bocadinho, e quem é Falcão? Falcão é o cão que eu vos apresentei no princípio e que pedi para verem a parte positiva. Tinha ali defeitos inapresentáveis, inqualificáveis e ninguém iria por um defeitinho que é grave, mas depois há toda uma história, há todo um saber do criador, há todo um investir por trás e este exemplar é filho de Falcão da Ponta dos Corvos. Aqui vemos a musculatura do exemplar, conseguimos ver também os aprumos, conseguimos fazer uma leitura bastante próxima de uma coisa da outra. Estamos quase a terminar, fazemos uma limpeza, vamos fazer um cobre na água e vamos passar para o apanhar bordão. Um exemplar suficientemente típico ou bastante típico, com excelente também em provas de morfologia, que o vemos no desenrolar da sua movimento. Uma perfeita contração no que tem que ser o movimento do apanhar-bordão. A extensão de posteriores é contida, não é dentro do que é admissível e do que um cão da raça tem que fazer. Uma contração e os momentos extremamente típicos de um apanhar-bordão. É um exemplar que a mim pessoalmente me encanta ver no terreno. Poderá ser mais, mas é muito representativo daquilo que funciona um apanhar-bordão. Aqui vemos a paragem sobre o cão e vemos que ele está em standing exatamente quase como o perdigueiro. Portanto,
Aqui um à parte para os senhores que andamos, como eu andei, a fazer figuras tristes, a vir do trabalho e passar vergonhas no ringue, não custa nada fazermos a ligação para podermos trazer os nossos queijos do trabalho ao ringue e apresentá-los condignamente de forma a que possam disputar aquilo que merecem, porque se o juiz não o vê, não pode valorizar. Uma expressão típica, um animal sobre a perdiz, que voa, e com esta última fotografia sobre perdizes, relembro a todos que quando ouvirem falar de provas de cães de caça, nelas o único objetivo que existe é o cão. São provas cinotécnicas, só há cão. Só que há o cão na sua função. E porquê? Cães de caça e vemos a perdiz, mas basicamente são provas cinotécnicas. São este o conteúdo das provas de cães de caça do Clube Português de Canicultura e da FCI. O exemplar perfeitamente tranquilo à trela e eu garanto-vos que tentamos fazer fotografias para compor os posteriores e o seu condutor não conseguiu pôr. Portanto, se ele se põe naturalmente, deixem-no desfrutar. Gostava que olhassem para esta fotografia também, a mesma cadela, 1, 3, e migalha da ponta dos corvos, vou voltar atrás e passar rápido. 1, 2. Penso que este exemplar, com excelente na monográfica do ano passado, que é uma cadela que me impressionou, tive o prazer de a jogar uma vez no campo, impressionou-me bastante pela tipicidade, pela força, pela energia, pela mentalidade. Fui com muitas dores porque ia dando um tombo durante o percurso e adorei e estou ansioso para poder voltar a ver. Esta cadela foi segundo excelente na Taça de Portugal de Júniores, é uma cadela derby e é uma cadela filha do Jota que vimos anteriormente. Já agora, e para falarmos um bocadinho da função e do corpo, vamos ver a mãe. A mãe é a Jaca, que criou a migalha e o mito, segundo e terceiro excelentes na Taça de Júniores 2019. E aqui termino com uma homenagem a todos os criadores de Perdigueiro Português, pois temos aqui o Jota, o Falcão, a migalha, a Jaca e netinhos do Jota. São cãezinhos que eu gostaria que viessem a vir participar numa derby, onde não tem que haver ensino, só motivação, só gosto e deixar-nos fazer as nossas funções. Meus senhores, para mim foi um prazer participar convosco nestes momentos.